Irmão, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo número 6. Nós vamos ler o texto do verso 10 ao 20, mas no dia de hoje meditaremos a partir do verso 14. Leremos todo o texto por se tratar do mesmo bloco, a mesma ideia, tá bom? Efésios capítulo 6, de 10 a 20, todavia hoje veremos de 14 a 20, como andar de modo digno de Deus, vestindo a armadura de Deus. Antes de lermos, oraremos ao Senhor. Ó Deus bondoso, Senhor da nossa vida, autor desta palavra, nós te bendizemos, porque o Senhor, em tua bondade, nos deixou tudo aquilo que devemos crer e fazer para viver e agradar ao Senhor, conforme revelado em tua santa palavra. Te bendizemos porque a temos traduzido para o nosso próprio idioma. Te bendizemos porque pela iluminação do teu Santo Espírito podemos compreender para a salvação. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, ó Deus, santifica-nos, que a leitura desta palavra já nos seja uma bênção e que a explicação, a aplicação e implementação dela seja também para a glória do teu nome, para o nosso bem e para testemunho perante os perdidos, pelos quais nós rogamos que o Senhor os salve. Nós pedimos tudo isso, ó Deus, confiados nos méritos do Senhor Jesus, em nome dele que oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Meus irmãos, se você já deu uma voltinha aqui na cidade de Teresina, você já deve ter se deparado com algumas cenas no trânsito que, se não fossem trágicas, poderiam até ser hilárias. E eu me refiro àquelas circunstâncias em que você vê uma moto que conduz 1, 2, 3, 4, 5, foi o limite que eu já vi aqui, 5, o pai, a mãe, 2 filhos no meio e a mulher grávida, o quinto estava no ventre. E aí você olha para aquelas pessoas que perguntam, cadê os instrumentos de segurança? E o máximo que você vê é o capacete no cotovelo. E eu fico me perguntando se ele mudou de função ou se está na função errada até hoje. O fato é que as pessoas negligenciam essas medidas de segurança. E aqueles que são chamados EPIs, né, que são os instrumentos para nos dar segurança, poucos são vistos. Nesta semana eu estava vendo uma entrevista, gosto de vez em quando de olhar sobre moto, e aí vendo um casal que fazia viagem de moto, e uma das coisas que o esposo disse, rapaz, a minha esposa é preciosa,
E eu não deixo ela sair de casa de moto comigo sem que ela vá com todos os EPIs. Aí ele citou: calça apropriada com joelheira, o casaco com cotoveleira, a proteção de ombro e de costa, as luvas, porque uma das coisas que você mete no chão logo é a bota, capacete. E ele diz assim: olha, eu tenho que sair desse jeito, porque ao ir na esquina, uma breve viagem, pode ser trágica e nunca mais eu volte. E o pior, eu não volto sem ela. E eu fiquei pensando naquela situação descrita, no quadro que eu vejo aqui, e lendo esse texto e pensando que muitas vezes a gente quer se engajar na luta cristã sem os EPIs divinos. A gente quer enfrentar o diabo, quer lutar contra o pecado, quer vencer o mundo, e você pergunta: como? Você vai na minha força mesmo. E há alguns que até desavisados, né, usam o texto do livro de Juízes: vai nessa tua força, e ele acha que a força que ele vai é a dele, e não esquece de ler o restante do texto, que o Senhor Deus é contigo. Não é na nossa força, não é com os nossos meios, não é do nosso modo, sempre foi e deve ser do modo divino. Quando o apóstolo Paulo finaliza esta carta, e aqui ele já está caminhando para o fim, depois de ter dito tantas coisas que aqueles irmãos deveriam ser e fazer para agradar ao Senhor, de mostrar qual era o trato do passado, qual deveria ser o trato presente, as dificuldades certamente eles enfrentariam para viver em santidade, usando o termo, né, da epístola, andarem com Deus em santidade, de modo digno da vocação. Não é à toa que a última parte do texto é exatamente, e aqui eu vou fazer esse uso, tá, dos EPIs divinos. O apóstolo Paulo não finaliza a carta sem mostrar para a igreja como ela deve se vestir para lutar como Deus quer que ela lute. No primeiro momento, portanto, verso de número 10 até o verso número 13, nós fizemos referência a isso, mostrando que a luta cristã, ela só se dá na medida em que a gente é fortalecido pelo Senhor e pelo seu poder. Isto vimos do verso número 10 até o verso de número 13. Hoje, então, a partir do verso 14 até o verso 20, nós vamos ver que esta luta cristã, essa luta que é esperada de cada um de nós, onde nós andaremos de modo digno da vocação, adequado, justo, ela se dá na medida em que nos vestirmos da armadura de Deus. E aqui eu quero ser enfático nisso, porque o próprio apóstolo quando ele diz a armadura, ela é de Deus. Não é humana, ou seja, não é com qualquer artefato humano que nós devemos nos engajar nesta batalha. E aí então, irmãos, a partir do verso 14, você vai ver comigo, e eu quero ressaltar, esse estudo eu vou dividir em algumas partes, mas a primeira hoje que eu quero ressaltar é exatamente 3 coisas: a armadura completa, a relevância de cada parte, e a destreza no uso de cada uma delas. Na outra parte eu vou ver então o que cada uma dessas partes representa, tá bom? Então hoje nós vamos ver a armadura completa, de que ela é constituída, nós vamos ver a relevância de cada parte, por que tem que ser desse jeito, e depois a destreza no uso de cada parte, ok? E aí, na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai entrar especificamente em cada uma delas. Então, vamos do início. Primeiramente, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o vestir-se da armadura de Deus, eu lembro que eu disse aos irmãos que no verso 13, ele disse: tomai toda a armadura de Deus. Então, foi dito naquela oportunidade que ele não poderia sair para a batalha só com a sandália, ou só com o capacete, ou só com a espada, ou só com escudo, e esquecer. Não, a armadura teria que ser o quê? Completa. E nesse sentido, eu queria que você observasse comigo, que a descrição que o apóstolo Paulo faz dessa armadura, e aqui há muita divergência, né? Se ele está olhando por soldado romano ali, que está montando guarda, para logicamente
guardar o apóstolo Paulo, ou se ele está trazendo à memória aqui o texto do Antigo Testamento que já faz referência a esse revestimento, de Isaías capítulo 59. Então o fato é que, seja por uma questão ou outra, ele está falando de algo que nós devemos nos revestir, e aí ele toma como figura a ideia de armadura. Mas olhe comigo, por favor, que ele diz assim, primeiramente, ele diz assim, cingindo-vos com a verdade. Essa verdade é o cinto. E aí as crianças que participam da escola dominical, que tem esse teor bíblico, que ensina essa luta cristã, vai falar que esse cingir da verdade é exatamente este cinto da verdade, que segurava toda aquela roupa, para que então ele pudesse ter uma sustentação e não tivesse que tropeçar na própria roupa durante o combate. Além disso, é dito também que ele deveria se vestir com a couraça da justiça. Essa couraça, ela iria tomar toda a parte do seu tórax, protegendo aqui, do seu abdômen, que são os órgãos vitais, e também a parte das costas, ok? Então, veja que ele está com o cinto e está com a couraça. Depois é dito que ele vai também usar nos pés o evangelho da paz. Então esse é um soldado que de fato ele está sendo preparado para o combate mais intenso. Cinto, couraça e também o quê? Sandália nos pés. As sandálias romanas geralmente eram sandálias de couro, elas eram protegidas não somente a parte do tornozelo, mas ia até a parte da canela, geralmente de couro, e tinha prego embaixo, ou alguma coisa que desse uma melhor fixação para a caminhada, de sorte que eles podiam andar rápidos no que diz respeito aos deslocamentos. Além disso, é dito também que esse soldado ele também deveria embraçar um escudo da fé. Então ele está com cinto, ele está com couraça, ele está com a sandália, e agora também ele tem o quê? Um escudo, que era um instrumento de proteção. Depois é dito, irmãos, que ele deveria também tomar, verso número 17, o capacete da salvação. Então, em outras palavras, dos pés à cabeça, ele estaria o quê? Todo protegido. Não haveria uma só parte do corpo que estivesse o quê? Vulnerável. E é importante que você entenda isso. Quando nós nos revestimos do Senhor, segundo a armadura que Ele mesmo nos dá, nós estamos impedindo que, como cristãos, fiquemos o quê? Vulneráveis às ações do inimigo. Então, imagine que você vestisse essa roupa parcialmente, e você então não colocasse a sandália, no caso, proteção dos pés. Como é que você iria correr? Como é que você iria progredir? Imagine as estradas daquela época, você ter que progredir no mato, você conseguiria? Não, ficaria vulnerável. A mesma coisa, se você tirar qualquer uma das partes desta armadura, a vulnerabilidade será uma característica desse guerreiro, e certamente ele irá perecer. Então, dos pés à cabeça, devidamente protegido. E para completar, um instrumento de ataque, que aqui no caso é o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a ideia que você tem que ter aqui, irmãos, é que quando Paulo descreveu essa armadura, ele está dizendo o seguinte: você é um cidadão dos céus, você é um soldado do Senhor Deus, então você tem que estar plenamente, completamente revestido de quem? Do Senhor. Por quê? Porque se você não estiver assim, você será um soldado que? Vulnerável. Irmãos, eu queria fazer uma rápida aplicação aqui sobre isso. Imagine você, que você não tivesse a espada do Espírito, e alguém viesse com você, ou até você, e lançasse sobre você dúvidas com relação à sua fé. Ele pegasse um texto bíblico, e usasse esse texto bíblico para lhe atingir. Ok? E você tivesse que fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo fez, quando em Mateus capítulo 4, resistiu firmemente ao diabo, na medida em que o diabo apresentava o texto bíblico, que estava correto, mas com a aplicação errada. Como foi que Cristo revidou? Com a palavra. Então imagine um guerreiro que não sabe atacar, porque não tem espada. Aí então fica fácil a gente compreender
Por que o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, disse que aquele que fosse um obreiro do Senhor, ele deveria o quê? Manejar bem o quê? A palavra da verdade. É destreza no uso. Então, note bem, irmãos, que a primeira coisa que eu e você temos que pensar: Senhor, eu estou cingido com a verdade é o meu cinto, eu estou de fato revestido de justiça, nos meus pés estão as sandálias do Evangelho, eu estou protegido com o escudo da fé, há na minha cabeça o capacete da salvação, ou eu sou um soldado vulnerável? Aí você diz assim: pastor, mas como é que eu me revisto disso tudo? Por favor, abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías. Eu queria que você visse comigo, Isaías, capítulo de número 59. Isaías, capítulo de número 59. Você vai ver que nesse capítulo a maldade do povo está sendo confessada, está aí a própria indicação, e vai se admitir que não há justo nenhum. Como resolver esse problema? Somente pelo único justo. Então, a partir, por favor, veja comigo, do verso de número 14, de Isaías 59, lemos o seguinte, olha: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode o quê? Entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver o quê? Justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria o quê? Então ele está dizendo: olha, eu olhei para toda a realidade e não teve um. Estão desguarnecidos, estão desprotegidos, estão vulneráveis, não há justiça, não há verdade, certamente cairão. Mas olha o que vem aí no verso 17: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furou aos seus adversários devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e os de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Note bem, irmãos, quem é este aqui que está vindo vestido de justiça e que tem na cabeça a salvação? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como é que você vai estar plenamente vestido? Se você estiver cheio do Espírito de Cristo, se você estiver revestido do próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, não há revestimento parcial em Cristo. Ou você está nele, ou você não está. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, irmãos, é que você precisa tomar toda a armadura, você tem que estar plenamente revestido de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu queria destacar aqui, irmãos, diz respeito à relevância de cada parte. Por favor, voltemos lá para Efésios capítulo de número 6. Como eu disse, há uma ordem estabelecida aqui pelo apóstolo Paulo, na medida em que ele apresenta cada item desta armadura. E aqui, irmãos, eu queria considerar com vocês o seguinte, preste bem atenção nisso. Nenhum discípulo de Cristo Jesus fica firme à parte da verdade. Como é que você vai ser discípulo de Jesus sem a verdade? Lembra, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Lembra que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo João vai dizer posteriormente o seguinte, eu não tenho maior alegria do que esta, do que ver os meus filhos andando na
verdade. Então veja que o lastro onde todos nós estamos é qual? A verdade. Então quando ele diz que eu estou cingido com a verdade, ele está mostrando que esta parte ela é extremamente importante e a partir dela todas as outras são tomadas. Porque imagine, será que eu posso ter a experiência de justiça sem verdade? Será que eu posso falar do evangelho da paz sem a verdade? Será que eu posso dispor do escudo da fé sem verdade? Ou quem sabe ainda do capacete da salvação sem verdade? Não. Então, cada parte, ela tem a sua o quê? Importância. E ela vai proteger partes que são importantes da nossa vida cristã. Então, um cristão, ele é erigido na verdade. Ele é erigido na justiça, que não é a sua própria, mas a que vem de Deus. Ele é forjado, conforme o próprio texto diz, com a sandália do evangelho. O evangelho é qual? O evangelho da paz. O evangelho que traz a ideia de que nós somos daqueles que são os pacificadores, ou seja, por onde quer que nós andemos, calcados na verdade, tendo sido justificados pelo Senhor, agora nós fazemos o quê? Anunciamos o evangelho da paz. E logicamente que neste progresso, nós sofreremos as investidas do maligno, de sorte que Paulo descreve da seguinte forma: dardos inflamados, o quê? Do maligno. E, irmãos, quais são as tentativas de Satanás contra nós? O que ele pode fazer para tentar nos derrubar? Ele vai nos tentar, porque isso é próprio dele. Ele vai nos acusar, porque isso é próprio dele. Ele vai tentar atingir os bens, a saúde, a família, quebrar-nos da nossa integridade em Cristo. Então tudo isso vai ser lançado, e como é que nós iremos impedir? Com o escudo da fé, a crença de que Deus é que é o nosso protetor. Hoje pela manhã nós lemos aqui um texto na matutina, que foi o Salmo de número 46, por favor abra a sua Bíblia nesse texto, e veja a ideia de refúgio que Deus nos dá, quando nós estamos assim, guardados nele. Olha só que bênção nós temos aqui nesta porção. Salmo de número 46, ele diz assim, ó: Deus é o nosso quê? E fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes o quê? Se estremeçam. Irmãos, como crentes nós teremos muitas investidas do maligno contra nós, mas se estivermos com o escudo da fé, certamente os dardos inflamados do maligno serão o quê? Apagados. Agora, se você não estiver com isso, meu filho, certamente você vai padecer. Você está desprotegido. E aí, irmãos, você tem uma outra parte aqui, que mostra também a importância, a relevância dela, não é? Que é o capacete da salvação. O que é que o capacete protege, logicamente? A cabeça. E por que ele toma esse designativo de capacete da salvação? Porque uma das coisas que o bom soldado de Cristo precisa ter é a segurança da salvação. Segurança de quê? Da salvação. Inclusive, na nossa confissão de fé, tem um capítulo que fala sobre isso, da certeza da graça e da salvação. E é interessante que você perceba que neste capítulo vai ser aludido o fato de que é possível que nós crentes, por algum momento, tenhamos a nossa segurança da salvação abalada, diminuída, mas jamais perdemos. Por que não perdemos? Exatamente por essa proteção que Deus nos dá.
a certeza da salvação. Então, irmãos, é importantíssimo que essas partes estejam postas em você e bem ajustadas, porque você precisa ter garantias da sua salvação, senão você não resistirá. A última parte desta armadura, e novamente citando, mas mostrando a sua relevância, é que a despeito de termos todas estas demais porções que apontam para a proteção, temos uma de ataque, que é exatamente a espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Já fiz alusão a ela, mas lembre, eu queria que você olhasse para esse texto à luz de Hebreus, por favor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo número 4, Epístola aos Hebreus, capítulo número 4. Lembre disso aqui, tá? Por que essa palavra ela é tão importante? Eu quero citar 2 textos sobre isso, tá certo? Primeiro, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Abriram? É dito assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui é um dos textos que fala sobre a palavra de Deus como espada. Agora vá para 2 Coríntios, por favor. 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10. 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10. Eu vou ler com os irmãos a partir do verso de número 2. 2 Coríntios 10, 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, adulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa o quê? Submissão. Qual é a arma para anular sofisma? Com que arma eu anulo pensamentos, palavras? A própria palavra. Então, irmãos, cada parte e todas as partes são importantes na sua individualidade e no seu conjunto. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é possível que, a semelhança de alguns que olham para o texto de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, onde temos lá o fruto do Espírito, é possível que algumas pessoas olhem para esse texto como fazem com aquele. De que maneira? Elas dizem que o fruto do Espírito, quais são lá? Amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio. Não, eu posso ter um e não ter o outro. A pergunta é isso que a Bíblia diz? Não, não é. Um crente tem que ter o fruto do Espírito nas suas várias manifestações. Por isso que eu tenho que me desenvolver em santidade, segundo a graça e poder de Deus, para ter tudo. Um crente precisa ter alegria, ser longânimo, ser benigno, ser fiel. Não é apenas ser amoroso, é ser tudo. Porque é o fruto. E aí, se você entender errado lá, você vai querer jogar essa mesma ideia aqui, e vai dizer, não precisa da armadura toda não,
Só a espada está bom. Pois vá para a linha de batalha sem o capacete. Vá sem a verdade, para ser escorraçado. Vá sem a couraça da justiça, para logo você ter a sua consciência acusada como um pecador que nunca foi perdoado. Vá sem o evangelho da paz, tentando levar uma outra palavra de reconciliação, senão o evangelho de Deus. É toda a armadura para o crente todo. Então, irmãos, eu gostaria que nós víssemos, a armadura é completa, cada parte é relevante, e eu preciso ter o quê? Destreza no uso de cada parte. E aqui eu quero voltar àquele exemplo que eu dei no início. Lembra que, olhando o pessoal andando de moto, aí você se depara com a pessoa pondo o capacete o quê? No cotovelo. Vai proteger o que ali? Que tipo de uso ela está fazendo daquilo? É a mesma coisa de você querer se apropriar destas coisas que estão aqui e não ter qualquer capacidade de usá-las. E aqui eu quero finalizar trazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas, irmãos, se a armadura é completa, pelo que eu deveria orar ao Senhor? Senhor Deus, dá-me da tua verdade, dá-me da certeza da tua justiça, dá-me mais do teu santo evangelho, dá-me mais da tua fé, dá-me mais, Senhor, da tua palavra, para que eu fique plenamente revestido da tua armadura. Ore por isso. E se você está achando que isso não é pertinente, por favor, veja comigo o verso 18. Pois depois de ter falado tudo sobre a armadura, o que é que Paulo faz? Ora. Olha o que diz o verso 18. Tomai tudo isso, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vocês perceberam aí quantas vezes a palavra todo é posto? Ou é posta? Toda oração e súplica, todo tempo, toda perseverança por todos os santos. Então você diz assim, pastor, eu tenho tido tanta dúvida sobre a minha salvação. Qual é a primeira parte da armadura que eu vou pensar que está faltando em você? Pastor, eu não estou sabendo usar a palavra. Não sei os versículos bíblicos, não sei onde eles estão, não sei como usá-los, não entendo o contexto em que eles são postos. Pelo que você tinha que orar? Senhor, dá-me mais da tua palavra, a capacidade de entender e dela falar quando o Senhor me der a oportunidade para falar. E entenda a oportunidade dentro do próprio contexto que ele diz aqui. Também por mim, para que me seja dada, não abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aí você diz, pastor, eu estou com a fé tão fraca, as coisas estão vindo para mim, estão me abatendo. O que é que eu vou pensar? Cadê o escudo? Aí eu vou perguntar a você, você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está participando dos sacramentos? Você está congregando com os irmãos para ter a sua fé desenvolvida? Um escudo que cubra você dos pés à cabeça? Então, meu irmão, ore, Senhor, revista-me da tua armadura, revista-me, que cada parte dessa seja evidente em mim. Peça a Deus, meu filho, para que você seja um guerreiro no fronte, mas não daqueles que ao primeiro tiro sai correndo, quem sabe logo é abatido, mas daqueles que resistem firmes, porque estão revestidos, e essa é a razão da firmeza, porque estão revestidos pelo poder de Deus que há em Jesus Cristo.
Eu fiquei lembrando disso aqui e dizendo, meu Deus, tem tantos crentes fracos. E eu não estou desmerecendo, eu estou falando da fragilidade. Que um simples sopro o leva. Por quê? Aqui está a razão, meu filho. Não estão revestidos de toda a armadura de Deus, por isso são frágeis. A segunda coisa que eu queria que você também entendesse, irmãos, é que o maior interessado em toda a sua preparação e engajamento na luta é o nosso general, o Senhor Jesus. Ele é o maior interessado em te dar as melhores condições. E a maior prova disto é que Ele deu a vida dele por você, para salvar você. E o próprio Senhor nos diz, que se Ele deu o seu Filho, como também não nos dará nele todas as demais coisas? Então busca o Senhor com confiança, porque Ele é o maior interessado em que você seja um crente forte, firme. Não é sem razão, portanto, que Paulo exorta, sede fortalecidos no Senhor. E Ele deu tudo isto. Então busque, dependa dEle, para ser um bom guerreiro. Finalmente, irmãos, para hoje, eu gostaria que você considerasse uma última verdade que está posta aí. Note comigo que ele diz no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por... Paulo está pedindo oração por quem aqui? De irmãos, orem pela igreja, para que a igreja seja fortalecida. E ore por mim também. Irmãos, isso aqui é um ministério de intercessão interessantíssimo, que eu e você devemos desempenhar. Então eu tenho que orar pelos meus presbíteros, pelos meus diáconos, eles têm que orar por mim, nós temos que orar uns pelos outros. Para quê? Para que Deus nos revista, para que sejamos uma igreja forte, e não uma igreja fraca, uma igreja revestida pelo Senhor. Então, minha última fala é essa: ore, não só por você, mas pelo seu irmão, para que ele seja fortalecido. Ore pela liderança da sua igreja, para que sejamos todos fortalecidos, e estejamos o quê? Olha como ele diz, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que eu vou orar pelo meu irmão? Para que ele não caia nas ciladas do diabo. Ou você acha que ele está brincando? Que ele não atua? Que ele não existe? Mas é possível que alguns estejam como aqueles que eu falei da moto. Ou saem sem nenhum instrumento de segurança, ou quando sai, bota no lugar errado, e o efeito será pior do que se não estivesse. Mas conosco não deve ser assim. Portanto, ore com orações, com súplicas, pelos crentes. Ore por nós, liderança, para que Deus nos revista do seu poder e faça de nós um poderoso exército para a sua glória e para o crescimento do seu reino. Que Deus, pois, nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.